Evangelho de João, capítulo 13, aleluia. verso de número 15. Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 13, verso 15. 13º capítulo, verso de número 15. Palavra de Deus. Capítulo 13. João, capítulo 13, versículo 15. Aleluia, glória a Deus. Meu Deus. Diz assim a poderosa palavra de Deus. João 13, 15. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Amém. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, estamos aqui nesta noite, reunidos em teu nome. Fala conosco pela tua santa, poderosa e maravilhosa palavra. Em nome de Jesus, é que te pedimos e lhe agradecemos para a glória e honra do teu nome. Amém. O tema dessa mensagem hoje é o exemplo de Cristo, o exemplo de Jesus Cristo para nós. Este é o verdadeiro exemplo a ser seguido, a ser imitado. Paulo disse em 1 Coríntios 11, sede meus imitadores, porque eu imito, sou imitador de Cristo. Colossenses também diz, assim como vocês receberam Cristo, assim também andai nele. Filipenses, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. Filipenses 2, 6. Em Coríntios também diz que devemos ter a mente de Cristo. A palavra de Deus também diz em 1 João 2, 6, aquele que diz estar nele, deve andar como ele andou. Meu Deus, Nós devemos observar isso. Paulo disse para a igreja em Gálatas que vocês possam ser revestidos, que vocês possam ser vestidos e revestidos de Cristo. Então, esse é o nosso alvo, essa é a nossa meta, ser conformado à imagem de Jesus, seguir o exemplo de Jesus. Ele nos deu exemplo, como nós lemos na palavra de João, porque assim como ele agiu, como ele fez, como ele ensinou, nós devemos fazer também. O exemplo de Cristo é o exemplo perfeito. A palavra de Deus diz, na carta aos Hebreus, capítulo 7, verso de número 26, diz assim, com efeito nos convia o sumo sacerdote, como este, santo, inculpável, perfeito, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Então, o nosso exemplo a ser seguido é o exemplo de Cristo, que, por sinal, é o exemplo perfeito, conforme diz a palavra em Hebreus 7, versículo 26. Por isso ele diz em Mateus 6, vós perfeitos, como também é perfeito o vosso Pai Celestial. Então, nosso exemplo, que é Cristo, foi o exemplo totalmente perfeito. Não houve nele falha, erro algum. E nós devemos seguir o exemplo de Jesus. O exemplo que Jesus nos deixou, a palavra de Deus diz, é um exemplo de abnegação, de renúncia. Mateus 16, verso 24, diz assim, então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, quer me seguir, quer seguir minhas pisadas, o meu exemplo, a minha vida, quer ser meu discípulo, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perderá. Quem perder a vida por minha causa, achará. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Então, Cristo nos deu exemplo de abnegação, de renúncia. Ele disse, se nós queremos ser seus seguidores, devemos negar a nós mesmos assim como ele também fez. Em Romanos 15, versículo 3, nós vemos mais um versículo ligado a esse assunto sobre renúncia e abnegação. Romanos capítulo 15, no terceiro versículo,
vai nos relatar mais uma vez o exemplo de Cristo de abnegação, renúncia. Romanos 15, terceiro versículo. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Então, olha essas palavras fortes, porque Cristo não agradou-se a si mesmo. Ele teria direito. A palavra de Deus diz que era o Deus que se fez carne, o Deus Emmanuel, Deus conosco, o Todo-Poderoso, o Perfeito. Mesmo sendo perfeito, santo, melhor do que todos os homens juntos, mesmo assim ele procurou ter uma vida nessa terra de não agradar a si mesmo, antes agradar ao Pai e servir a humanidade, servir as pessoas em amor e por amor. Então nós vemos aqui um exemplo de Jesus, que é um padrão altíssimo, um modelo altíssimo para que nós possamos segui-lo. Porque qual é a nossa função do ser seguir a Jesus, os passos de Jesus? A nossa maior honra não vai ser ter um ministério próspero, abençoado, ter uma casa, um carro, ou ser um pregador aplaudido pelas pessoas. A nossa maior glória, a nossa maior honra é olharmos no espelho e Jesus falar para nós: bem-aventurados sois vós, felizes sois vós, porque vocês perderam a sua vida, não agradaram a si mesmo, mas procuraram me agradar, procuraram fazer a minha santa e poderosa vontade. Então, o exemplo de Cristo, o exemplo de renúncia, o exemplo de abnegação. Quem quer vir após mim, quem quer me seguir, nega a si mesmo, não agrade a si mesmo, mas busque a minha vontade, o meu reino. Tome a sua cruz e siga-me. Então, esse é o Evangelho de Jesus. Hoje nós temos procurado o Evangelho, os homens têm procurado o Evangelho que lhes agrade, que lhes proporcione agrado a si mesmo, que lhes proporcione amor a si próprio, autoconfiança, autocompaixão, farisaísmo. Um Evangelho que proporciona a eles uma liberdade para eles viverem a vida como eles querem. E o pastor, o pregador, ninguém poder falar nada. Porque basta eles ir na igreja, aceitarem Jesus e já está bom. Não precisam seguir o exemplo de Jesus, não precisam renunciar ao pecado, mortificar a carne. Então esse é o Evangelho oferecido hoje. Ou como disse Adão e Pai, que esse é o Evangelho de Satanás. O Evangelho que propõe ao homem que ele pode agradar a si mesmo antes de agradar a Deus. Por isso, a humanidade se encontra vazia, em depressão, em angústia, em corrupção, a decadência moral da humanidade cada vez abaixa mais. Por quê? Porque os homens têm procurado agradar a si mesmos. E o que tem dentro dos homens para ser agradado? Um coração que é mau, uma carne que é corrupta, que é egoísta, que é egocêntrica, que só pensa em si mesmo, em satisfazer-se, custe o que custar, o preço que custar. Os homens procuram a satisfação pelo dinheiro, pelo sexo, pelos esportes, até pela religião, pela fama, pela glória, mas Cristo foi o exemplo de renúncia. E uma das palavras mais fortes é de Filipenses 2, onde diz: mesmo sendo Deus, não teve por usurpação tomar o lugar de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes esvaziou a si mesmo, aniquilou-se. Que palavra forte! Antes esvaziou-se a si mesmo, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, sendo obediente até a morte de cruz. Então, aniquilar-se a si mesmo, olha só que palavras fortes, porque o Evangelho é sinônimo de vida eterna, vida com abundância, mas o Evangelho também é sinônimo de morte. Tanto vida para com Deus, como morte para o ego, morte para o pecado, para o rancor, e para tantos sentimentos que afloram o coração do ser humano. Então, Jesus nos ensinou claramente pelo seu exemplo. Eu vos dei o exemplo, para que assim como eu fiz, façais vós também. E um dos exemplos de Jesus, que é perfeito, é o exemplo de renúncia e abnegação. Poderíamos citar aqui também o exemplo de Moisés, mas foge do assunto, né? Moisés era filho de Faraó,
renunciou tudo aquilo para ser maltratado e sofrer com o povo de Deus. Isso está em Hebreus capítulo 11. Então, nós vemos que a renúncia, a abnegação é o caminho do Evangelho, é o caminho do cristão, o caminho a ser seguido. Pois Cristo, nem Cristo agradou-se a si mesmo. Nós, muitas das vezes, queremos agrado, queremos agradar a nós mesmos. Nós devemos tomar cuidado, porque a nossa maior honra e maior glória será agradar a Deus. Amém. Ou a nossa o pior juízo será desagradar o Senhor. Então, devemos procurar em tudo agradar a Deus. O exemplo de Jesus, o exemplo de amor. Um exemplo de amor. João capítulo 13, verso 34. João 13, 34. Novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, meus seguidores, meus aprendizes, que estão seguindo o meu exemplo, se tiverdes amor uns aos outros. Então, Cristo é um exemplo perfeito, Jesus Cristo, Senhor, é um exemplo perfeito de amor. Amor ágape, amor verdadeiro, amor que tudo crê, tudo sofre, tudo suporta, tudo espera, amor que é paciente, que não se orgulha, que ama a verdade, se regozija com a verdade, mas que odeia e detesta a falsidade e a mentira. Esse é o amor puro, santo, imaculado de Jesus de Nazaré. O mesmo amor que está no coração do Pai, também está no coração do Filho. Pois o Pai diz na palavra: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. E o seu Filho também amou o mundo de tal maneira que deu a sua vida por nós. Pois ele também vai dizer: ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos. Então não foi somente o amor de Deus o Pai que nos trouxe a salvação, mas foi também o amor de Deus o Filho. Olha só que maravilha! Cristo Jesus é um exemplo a ser seguido por nós. Efésios capítulo 5, verso de número 2, verso 1 e 2, diz assim: Efésios capítulo 5, verso 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave, agradável. Então, nós vemos aqui que o amor também não pode ser baseado somente em palavras. Palavras, eu te amo, eu te amo, eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus. Glória ao teu nome, tu és Deus, mas a nossa vida não demonstrar que ele é Deus. Mas a nossa vida não demonstrar que o amamos. Pois ele diz: se alguém me amar, guardará os meus mandamentos. Aquele que diz que me ama, mas não guarda os meus mandamentos, este é mentiroso, disse Jesus. Então, o apóstolo Paulo está falando exatamente isso. Vocês devem ser imitadores de Deus. 1 Coríntios 11, 1, sede imitadores de Cristo. Efésios 5, 1, sede imitadores de Deus como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo nos amou, e provou o seu amor como? Se entregando a si mesmo por nós. Então, o amor, ele deve ser provado diariamente, porque a Bíblia diz em Romanos que Deus provou o seu amor. Ele prova o seu amor para conosco, porque Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O apóstolo João também vai dizer assim: irmãos, amemos uns aos outros, não somente de palavras, mas com obras. Pois de que adianta seu irmão vir à igreja e você vê que ele precisa de roupa, de comida, e você diz: Deus te ama, Deus vai te ajudar, e você não poder ajudá-lo. Então, a fé sem obras é morte. O amor sem sacrifício, sem entrega, também é morto. Esse versículo não tem na Bíblia, estou falando aqui agora. O amor sem entrega não é amor, é paixão. Porque a paixão quer o quê? A paixão quer dominar a pessoa. É o que nós vemos hoje, não é? Casais que se matam, casais que brigam, por quê?
por causa da paixão, o ciúme excessivo. A pessoa quer dominar a outra, quer tomar conta da outra à força, quer que a outra seja como ela quer à força. Isso é paixão, não é amor, porque o amor verdadeiro se entrega. Paulo vai dizer isso para os casais, ele vai dizer assim: maridos, amai vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, o amor requer sacrifício, requer entrega, não somente palavras ou sentimentos. Por isso, eu jamais concordei que o amor é um sentimento. Sim, amor é um sentimento, mas ela é muito mais do que um sentimento, é um compromisso. É a base de um caráter. Pois quando você vai lá no casamento mesmo, fala um pouco sobre amor. Fala na saúde, na riqueza, na pobreza, na tristeza. Ou seja, quando se fala do dinheiro, ou quando vem a doença. Ali que o amor é provado, né? Na entrega, no cuidado. Então, assim também é com Deus e com os irmãos. Nós devemos amar, não somente com palavras, mas se entregando a obra de Deus, se entregando a Jesus, a igreja do Senhor. Paulo, ele vai dizer isso para os coríntios: quanto mais eu amei vocês, menos eu fui amado. Mas mesmo assim ele não deixou de amar, ele amava mais ainda. Por quê? Porque ele não imitava o amor do mundo, que é o amor interesseiro, né? Eu vou te amar para você me amar de volta, eu vou te ajudar para você me ajudar de volta. Esse é o mundo, é o coração das pessoas que habitam no mundo, infelizmente muitos da igreja. Mas o amor de Deus é um amor incondicional, ou seja, você não fez nada, nem eu fiz nada que mereça seu amor. Mesmo assim, ele provou seu amor, dando Jesus para morrer no nosso lugar, que éramos pecadores. Então, é esse amor que devemos ter. Devemos andar em amor, assim como Jesus, ele andou em amor. Andar em amor como também Cristo nos amou. Cristo andou em amor na terra, ele andou em caridade, em amor para com o próximo. Ele ensinou ainda mais seus inimigos. Até o jovem rico, a Bíblia diz que Jesus o amou. Mesmo ele perdendo a sua salvação, Jesus, quando ele pergunta, o jovem rico pergunta para Jesus: o que eu faço para dar a vida eterna? Aí Jesus fala: guarda os mandamentos. Ele diz: eu guardo os mandamentos seus, desde a minha mocidade. Então a Bíblia diz: então Jesus olhou para ele e o amou. E lhe disse: mas falta somente uma coisa. Então nós vemos aí que o amor de Jesus é incondicional para ricos, pobres, tanto para com aqueles que aceitaram a sua palavra, como para aqueles que desprezaram a sua palavra. É o amor de Deus. É um grande amor, um exemplo de amor. Mais um versículo para nós sairmos desse assunto sobre amor. 1 João, 3º capítulo, verso 16. 1 João, 3º capítulo, verso 16. João, 3º capítulo, verso 16, diz assim: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a vida pelos irmãos. Ora, é aquilo que eu acabei de falar. Ora, aquele que possui recursos desse mundo e vir a seu irmão, padecer necessidade, fechar o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Olha só o que eu acabei de dizer. O amor não é palavras, não é somente de línguas ou de sentimentos, mas é de verdade e de fato. Este é o amor. Pois quem tem o amor de Deus no coração é como Paulo, nada o separa do amor de Cristo. Ele passou por tudo, mesmo assim, continuou fiel a Jesus. Então, era uma prova clara que o alvo de Paulo era Jesus. Por que Paulo queria ir para o céu? Para ver Cristo, para conhecer mais a Cristo. Ele vai dizer isso: morrer para mim é lucro, e o viver para mim é Cristo. Porque se eu morrer, eu vou estar com Cristo. Ele disse: nem com Deus eu vou estar, ele disse com Cristo. O desejo dele por Cristo era tão grande que ele desejava partir. A morte para ele era um lucro, porque ele estaria para sempre com Cristo. Nem o Espírito Santo, nem os anjos, nem Deus, nem Gabriel, nem Miguel, nem Abraão, nem sua família,
nem as igrejas que ele fundou, mas o desejo dele, acima de tudo, era Cristo, era conhecer Cristo, aquele que desceu à terra e deu a sua vida para libertá-lo do pecado e lhe dar a vida eterna. Então, esse era o amor de Paulo por Cristo, porque essa é a nossa função, amar a Cristo. A igreja de Éfeso disse, a palavra diz assim: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Por quê? Muitas das vezes nós corremos o perigo de abandonar o nosso amor por Cristo. Para muitas pessoas, principalmente os teólogos, os estudiosos da Bíblia, Jesus Cristo não é uma pessoa para ser amada, é uma pessoa para ser estudada. E não é essa a função da teologia somente. A função da teologia é conhecer Deus, é amar a Deus, não estudar Deus. Deus não é uma matéria de química, de matemática, de biologia, de filosofia, de ciência, de astronomia, de medicina, de engenharia, de tecnologia, não. Deus é um ser, é uma pessoa que procura verdadeiros adoradores, que o amem, que o adorem em espírito e verdade. Então, é isso que Jesus quer de nós. Jesus não quer teólogos, Jesus não quer eruditos, fariseus, escribas, que conhecem tudo, mas que não fazem o principal, que é amá-lo. Então, que nós possamos amar a Cristo, amar a Deus, por aquilo que Ele é em si mesmo, pela sua pessoa, beleza, glória, preciosidade, pelo seu amor, humildade, abnegação, pelo seu sacrifício em nosso lugar, pelo seu amor incondicional para conosco e para com essa terra, pela sua glória, porque Ele é o nosso advogado e porque Ele nos resgatou com o seu sangue. Que nós possamos, pelo Espírito de Deus, amá-lo, seguir o seu exemplo, um exemplo de amor que deu a sua vida por nós. É isso que João vai dizer. João, então, quando ele chama a igreja para praticar o amor, ele vai colocar Cristo como exemplo. Assim como Cristo deu a vida por nós, devemos também dar a nossa vida pelos irmãos. E a vida é preciosa para Deus. A Bíblia diz que uma alma salva, a Bíblia não, um ditado, uma alma salva vale mais que o mundo inteiro. Mas por que tem esse ditado? Porque Jesus vai dizer assim: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou seja, o mundo inteiro para Deus é mais pobre e uma alma é mais preciosa para Ele. Daí então o ditado: uma alma vale mais que o mundo inteiro. Desse versículo que nós lemos em Mateus 17. E é uma verdade isso. Uma alma é preciosa para Deus, porque ela é eterna. Esse mundo que nós vemos, ele é passageiro. O ouro, a prata, os carros, as Ferraris, as mansões, tudo vai ser queimado, tudo vai passar. Mas a alma continuará eternamente em Deus ou eternamente na condenação eterna. Então, por isso uma alma é preciosa para Deus. E a maior dádiva nossa é dar a nossa vida uns pelos outros, em obediência ao amor de Deus. Dar a nossa vida, o nosso tempo e o nosso cuidado. Mais um exemplo de Jesus. A ausência de dolo. O que é a ausência de dolo? 1 Pedro 2, 21, 22 vai nos ensinar o que é. 1 Pedro, capítulo 2, versos 21 e 22. Vamos ver o exemplo de Jesus até no sofrimento. Porquanto para isto mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos o exemplo para seguirde os seus passos, ao qual não cometeu pecado nem dolo algum, se achou em sua boca. Pois ele, enquanto ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas, feridas, fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Então, olha que palavras profundas e maravilhosas do apóstolo Pedro. Ele vai dizer que Cristo foi um exemplo desse sofrimento.
até no sofrimento ele nos ensinou como sofrer sem desagradar a Deus. E para a glória de Deus. Sofrer para a glória de Deus. Paulo vai seguir isso, porque quando ele está na cadeia, ele vai louvar e adorar a Deus. Então aquele sofrimento para ele redundou em glória para Deus. Deus manda terremoto ali, e aquele centurião, junto com toda a sua família, por causa daquele acontecimento, se converte. Então, até no sofrimento do cristão que segue o exemplo de Jesus, redunda em louvor e em glória para Deus. Mas quando Jesus estava na cruz, houve salvação do ladrão que estava à direita, pois ele se arrependeu, houve salvação. E até no sofrimento Deus faz maravilha. Daniel na cova dos leões, quando Deus o livra ali, até o rei que era ímpio, louva e adora o Deus de Daniel. Então, no exemplo de sofrimento, Deus é glorificado através de Cristo na nossa vida. Cristo, então, é um exemplo para nós de sofrimento. Meu Deus. E Ele nos deixou para seguirmos os seus passos. Porque aquele que é de Deus e vive piedosamente será perseguido, diz a Bíblia de Timóteo. Em João também disse: o mundo vos odeia, sabendo que antes o mundo odiou a mim. O mundo vos odeia porque vocês não são mais do mundo. Então, nós, se somos de Jesus, haveremos de seguir este exemplo. O exemplo dele também: não cometeu pecado, nem dolo algum se achou na sua boca. Ele era maltratado, não revidava, não pagava o mal com o mal. Era ultrajado, maltratado, não fazia ameaças. Imagine só isso, se nós tivéssemos a força e a graça para nos revestir de Cristo e seguir isso. A pessoa vem te ameaça e você não ameaça ela. Vem te maltrata e você não ameaça ela. Hoje nós vemos aí qualquer coisinha, eu vou te processar. Se tomar um tapa na cara, já quer revidar com o outro. Mas olha os exemplos de Jesus. Não fazia ameaça, mas antes entregava-se àquele que julga retamente. E outra coisa interessante desse texto: ele carregou em seu corpo, no madeiro, meus pecados, para que nós, mortos, olha lá, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por sua chaga fomos curados. Então, este é o Evangelho de Jesus. Ele morreu para vocês morrerem pelos pecados e viverem para Deus e para a sua justiça. Então, nós vemos hoje que o Evangelho moderno não quer seguir o exemplo de Jesus. Ele quer seguir o exemplo do mundo, o exemplo da cultura, pois o mesmo, ele não quer morrer para o pecado. Ele quer ter Jesus na sua vida, no seu coração, como Salvador, mas quer continuar vivendo em pecado, no pecado, na prática do pecado. Mas o verdadeiro Evangelho de Jesus é aquele que nos faz morrer para o pecado e viver para a justiça e glória do Deus Todo-Poderoso. Jesus foi um exemplo de dor, de sofrimento. Não houve engano nos seus lábios, não houve. Jesus foi um exemplo de benevolência. Atos capítulo 20, verso 35. Atos 20, 35 diz assim as palavras do Senhor Deus. Atos 20, verso 35. Exemplo de benevolência. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Então Paulo está se despedindo dos anciãos e presbíteros da igreja de Éfeso, a qual ele chama de Mileto, e ele está dando um discurso desde o verso 17 até o verso 35, ele está dando um discurso. Então aqui ele está terminando o seu discurso aos obreiros. Ele está dizendo: eu vos dei o exemplo, irmãos, eu trabalhei com as minhas mãos, não cobicei prata, não cobicei ouro de ninguém, nem veste. Vocês sabem que estas mesmas mãos me serviram, no verso 34, e eu trabalhei com as próprias mãos, e eu vos mostrei que em tudo, trabalhando assim, é necessário socorrer as pessoas necessitadas, fazer boas obras, recordar as palavras do Senhor Jesus, o exemplo maior, mais bem-aventurado é dar do que receber. Essa palavra não tem nos evangelhos, mas tem em Atos. Jesus falou isso. Talvez João não colocou no evangelho, Lucas, Mateus, Marcos, mas está aqui. O Senhor Jesus ensinou os apóstolos esse versículo. E muitas outras coisas ele ensinou e fez. E se fosse escrito, nem todos os livros do mundo iriam caber.
E uma delas foi essa: melhor, mais bem-aventurado é dar do que receber. A palavra bem-aventurado, para nós significa feliz, né? Feliz, se você for no dicionário, é feliz. Se você for na teologia, no hebraico, no grego, tem vários significados, mas um dos significados talvez mais profundos da palavra bem-aventurado, pois quem está falando bem-aventurado é Deus para o homem, ou seja, quando o homem está fazendo isso, está dando, ajudando o próximo, Deus está feliz no céu. A felicidade de Deus, a alegria de Deus no céu. Quando o homem é pobre de espírito, bem-aventurado ele é. Mateus 5. Quando o homem é manso e humilde de coração, bem-aventurado ele é. Quando o homem é limpo de coração, Jesus fala em Mateus 5, bem-aventurado é os limpos de coração, porque eles serão a Deus. Parece que Jesus está sorrindo e dizendo, quem é limpo de coração, Deus, um dia estará com Deus no céu. Bem-aventurado eles são. É a mesma coisa que Deus olhasse do céu, assim como Deus sente a dor pelo pecado, sente estresse quando o homem peca, ele também se alegra quando o homem obedece os seus princípios, pelo seu espírito, se agrada em fazer o que ele mandou. Por isso ele fala, bem-aventurado, é um pai que está feliz com o seu filho, que o seu filho tem lhe dado prazer. Por isso ele fala, bem-aventurado. Ou seja, as nossas atitudes causam ou alegria ou tristeza em Deus. Pois a Bíblia está clara, Deus é um Deus que é espírito, é um Deus invisível, é um Deus onipotente, soberano, onipresente, onisciente, não precisa de ninguém, faz o que ele quer, mas é um Deus que também tem sentimentos, tanto se alegra como se entristece. Meu Deus! Então, quem obedece às atitudes de Jesus, segue o exemplo de Jesus, lê as bem-aventuranças e segue, ele causa orgulho, prazer e alegria no Pai Celestial. Por isso Jesus bem diz, bem-aventurado, é melhor dar do que receber. 2 Coríntios 8, 7 e 9. Exemplo de benevolência. 2 Coríntios capítulo 8, versos 7 e 9. Diz assim. Segunda Coríntios, capítulo 8, versos 7 ao 9. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado e em nosso amor para convosco. Assim também abundeis nesta graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasse ricos. Então, o maior exemplo de benevolência, bem-aventurado é dar do que receber. Jesus não falou nada com ele não vivia, pois ele mesmo deu a sua vida. Se era rico, se tornou pobre para nos enriquecer. Era santo, se tornou culpado na cruz para nós nos tornarmos santos e justos. Então, se tem alguém que poderia falar esse versículo, mais bem-aventurado é dar do que receber, não é nenhum homem dessa terra, é o próprio Jesus, pois ele é a maior prova de que é melhor dar do que receber, pois nesse ato que ele fez, ele recebeu de volta milhares, milhares e milhões de almas de todas as eras que se converteram, que nasceram de novo e que hoje estão no céu ou que irão para lá na nossa vida aqui, e se ele não voltar depois da nossa morte, mais milhares que irão ao encontro dele. Então é algo que Deus exaltou soberanamente e lhe deu um nome sobre todo nome. Então, Jesus é o maior exemplo, era rico e se fez pobre para nos salvar. Então, esse é o exemplo. Paulo também era um homem que poderia ter enriquecido com o Evangelho, mas ele não fez isso. Ele poderia até ter cobrado salário de algumas igrejas. Para Coríntios ele vai dizer, eu recebi salário de outras igrejas para não ser pesado para vocês, que vocês estavam no começo. Em outros locais nem salário ele recebia, mas ele trabalhava com as próprias mãos para dar exemplo para a igreja. Para dar exemplo. Porque naquela época já existia, pastor, muitas pessoas interessadas no ministério só pelo dinheiro, pelo salário. Então, por isso ele deu esse exemplo.
Por isso ele fez isso. A Bíblia diz, o ovelha é digno do seu salário. Jesus recebia ofertas, ajudas, para o seu ministério continuar. Mas só o que lhe bastava, o que sobejava, ele distribuía aos pobres. Tanto que dentro deles havia um chamado Judas, que pegava uma parte para ele roubar, como diz a Bíblia. Então, esse é o exemplo de Jesus, de Paulo e dos apóstolos. Então, os pastores modernos de hoje acham que, eu vi esses dias o programa de televisão, o pastor Silas Malafaia, uma pessoa abençoada, mas algumas coisas aí que ele falou não bateram. Ele disse que o pastor tem que ganhar muito e muito bem. E depois ele falou que crê na teologia da prosperidade. Ele não crê no besterol da prosperidade, que as pessoas falam, vem para a igreja, mas ele crê. Só que as bases bíblicas que ele deu ali na entrevista só foi coisa do Antigo Testamento, de Salmos lá. Porque no Novo não tem. Jesus nunca prometeu aos discípulos, se vocês me seguirem, eu vou deixar vocês ricos, financeiramente falando. Mas ele prometeu uma prosperidade que é maior do que riqueza. Se você tiver o que beber, o que comer, você já vai estar contente. Por quê? Porque você tem a mim. E quando você tem a mim, que sou o Senhor da sua vida, você tem tudo. E quando você não tem a mim, você não tem nada. Essa era a prosperidade que Paulo tinha e pregava, que os apóstolos pregavam, que eles eram pobres, humildes, mas mesmo assim enriqueceram milhares e milhares de pessoas com o Evangelho da graça de Deus. Pedro e João não era rico, quando ele entra na porta formosa lá, ouro e prata eu não tenho. Mas eu tenho algo muito maior do que isso. Eu tenho Jesus para dar. Em nome dele, levanta e anda. Então, isso é que os pregadores precisam. Ter o Evangelho. Então, essa é a desculpa que os homens modernos dão. Eu não sou contra. O pastor pode sim ter um salário digno para sustentar sua família, sua esposa, seus filhos, pois ele é digno de falar, a Bíblia diz isso, mas querer fazer o que eles estão fazendo e se justificar na Bíblia, isso é o pior pecado que tem. Querer se esconder atrás da Bíblia, sendo que a mesma, se você vê o exemplo de Paulo, que ele disse, sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Se ele fez isso, nós devemos imitá-lo até também no ministério, não querendo ser melhor do que Paulo, nem do que os apóstolos. Porque o próprio Jesus teve uma vida humilde, foi pobre. Paulo, os apóstolos Pedro e todos os demais da igreja não se enriqueceram. Paulo chegou uma época do ministério dele, com os grandes aventais dele, curado, expulsava demônios. E se ele fosse usar aquilo para vender como é vendido hoje pela igreja mundial? Vende lenço, vende meia, vende cajado, vende fronha, campanhas como da Universal, de fogueira santa, onde você tem que sacrificar, dar ofertas. Então, nós temos que analisarmos. Porque muitos dizem assim, você não pode julgar. Nós não podemos julgar precipitadamente, mas devemos julgar a árvore pelo fruto. Devemos julgar até os pregadores, o que eles pregam, se é bíblico ou não bíblico. Qualquer dia nós vamos dar uma mensagem sobre isso. O que o cristão deve julgar e o que o cristão não deve julgar. E como ele deve julgar corretamente à luz da Bíblia. Para o seu juízo não ser hipócrita, como o do fariseu, para o seu juízo não ser injusto, não ser um juízo fora do contexto bíblico. Mas o mesmo Jesus que falou para não julgar, ele mandou julgar. No mesmo capítulo ainda por cima, Mateus 7. Lá no começo ele fala para não julgar, como os fariseus. Depois ele vai dizer no mesmo capítulo, examine o profeta pela árvore. Olhem, vejam. E como que eu vou examinar um homem se eu não for julgado? Se eu não for observado? Então, a mesma Bíblia, irmãos, ela deve ser interpretada corretamente. O problema dessa teologia da prosperidade é exatamente isso. Eles catam palavras lá do Antigo Testamento e distorcem tudo para justificar as suas extravagâncias materiais. Eles distorcem todo o contexto da palavra de Deus. Jesus continua dizendo, melhor é dar do que receber, melhor é se entregar do que querer tomar das pessoas. E é o que tem acontecido no meio evangélico atual. Infelizmente, irmãos, infelizmente, a palavra de Deus já diz isso. Se nós vemos aqui em Pedro, o apóstolo vai dizer isso. 2 Pedro, capítulo 2. Aleluia. Verso 1, verso 2. Porque eu já vi muita gente, principalmente na internet, dizendo assim, eu não vou mais em nenhuma igreja, porque o pastor aqui do Ladrão está fazendo tanto escândalo.
Mas isso não é justificativa para não ir à igreja, porque o Jesus da Bíblia, ele já disse que haveria escândalos. E ele disse o seguinte: bem-aventurado aquele que em mim não se escandalizar. Então quem se escandaliza em Jesus, por causa de outras pessoas, ou de pastores, ou de homens, está correndo risco sério de salvação. Está se escandalizando em Jesus, está se escandalizando pelos escândalos do homem. A Bíblia diz: ai daqueles que vê o escândalo. É melhor que amarrasse uma pedra no pescoço e se lançasse no fundo do mar do que escandalizar uns pequeninos que creem em mim. Olha o que Pedro vai dizer: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós, na igreja, falsos mestres, os quais introduzirão, vão colocar de maneira que ninguém vai perceber, dissimuladamente, com mentiras, meias verdades, vão misturar versículos com crenças modernas, humanas, heresias destruidoras, até o ponto de renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado, difamado, escandalizado o caminho da verdade. Também movido por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias, para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para o juízo. E aí ele vai continuar falando sobre o juízo de Deus sobre aqueles que fazem comércio com palavras fingidas na casa de Deus. Então, é o que já está na Bíblia. Não tem nada novo acontecendo aqui no Brasil, nos Estados Unidos, que é os dois principais países que acontece isso, que a teologia da prosperidade é. Eu gostaria de perguntar para Dr. Mark Murdock, Kenneth Reagan, já faleceu, mas foi um dos fundadores, R.R. Soares, Valdomiro, Macedo, Malafaia e toda a companhia. Se essa teologia da prosperidade é verdadeira, por que eles não vão na Somália? Por que eles não vão nos países pobres do mundo pregá-lo? Para ver se o povo lá vai ficar rico. Por que não vão? Pregar a teologia da prosperidade para quem é bem de vida é fácil. Para quem já tem dinheiro é fácil. Quero ver eles ir para o Paraguai, ir lá para o meio dos índios. Aí, ninguém quer ir nesses lugares pregar teologia da prosperidade. Então nós vemos aí a parte fictícia. Porque se essa teologia fosse bíblica, já estaria no Evangelho. Os apóstolos teriam pregado. Mas porque se você lê de Mateus a Apocalipse, no Novo Testamento você não haverá. Se você estudar a história da igreja, aqueles que continuaram depois dos apóstolos, Policarpo, Agostinho, Irineu, nenhum deles falou dela. Aí você vai nos reformadores, Lutero, Calvino, John Knox, nenhum deles falaram dela. E toda a história da igreja, 1600 a 1800, John Wesley, Jonathan Edwards, pregadores famosíssimos, Charles Spurgeon, 1800 para frente, e tantos outros, os puritanos dos Estados Unidos, nenhum deles falaram dela. Porque só agora, de 1980 a 90, que surgiu ela, e prosperou de 2000 para 2010, avassaladoramente essa teologia. Por que só agora, então, Deus revelou isso para a igreja? Se isso fosse importantíssimo, e fosse de salvação, e fosse doutrina de Jesus, será que todos os antigos crentes estavam errados? E nós estamos certos? Ou nós estamos errados e todos eles estão certos? É só vasculhar pela história da igreja e nós vamos ver que essa teologia não está de acordo com a palavra de Deus. Esses homens têm sua qualidade, repito, eles têm ali seu ponto positivo, fazem a obra de Deus, mas será que realmente eles estão agindo de má fé ou de boa fé? Estão equivocados, enganados, ou sabem que estão errados, mas não querem dar o braço a torcer? Porque, imagina só, você pregar 10 anos uma coisa, depois você descobrir que você está errado, e já gravou um monte de CD, um monte de DVD na televisão, é difícil o homem ter coragem de subir lá e falar realmente a realidade. Então, talvez é o orgulho que não está deixando a maioria deles dizer o verdadeiro evangelho. Não sabemos, mas cabe a Deus o juízo final e o juízo
a ele, porque a Bíblia diz que o Senhor, justo juiz, sonda o coração dos homens. Ele sabe a motivação minha, do pastor, e de todos os irmãos e de todos esses pastores que eu citei o nome. Ele sabe a nossa motivação. Então, o juízo, um dia, ele vai julgar cada um segundo as suas obras. Que Deus tenha misericórdia deles e misericórdia de nós também. Mas, se você ler de Mateus até Apocalipse, você não vai encontrar este ensino de riqueza na Bíblia. Não vai encontrar. Jesus nunca falou sobre como se tornar uma pessoa rica. Não. A prosperidade do crente é obedecer, é seguir a prosperidade do crente está aqui, está neste ensino. Seguir o exemplo de Jesus. Quem segue o exemplo de Jesus é próspero. Quem não segue o exemplo de Jesus pode ser um Salomão, mas não é imitador de Cristo. Então, nós precisamos seguir o exemplo de Jesus. O exemplo de Jesus é o exemplo de humildade. Lucas 22, versículo 27. Lucas 22, versículo 27. Até porque, como bem disse o pastor, quando nós temos um estudo sobre que nós somos servos e escravos de Cristo, e o escravo não tem nada, pois tudo do seu Senhor. Então tem muito escravo aí hoje em dia, que diz que é servo de Deus, que está querendo ser o Senhor de Deus e das coisas de Deus, quando Deus nos colocou somente como mordomos, como aqueles que vão cuidar das suas coisas e vão prestar conta a Ele por aquilo que fizeram. Lucas 22, 27. Um exemplo de humildade. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Olha o que Jesus está falando aqui. Olha, vamos repetir que palavras fortes. Pois qual é maior? Ele está perguntando para os discípulos lá, que estavam se achando os grandes, os briguentos, para ver quem é seu maior. Olha o que ele vai dizer. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Ou seja, vocês, discípulos, estão na mesa, sentadinhos, e eu sou o garçom de vocês. Olha só, o Filho de Deus, que é grande, que João Batista disse, eu não sou digno nem de ser um escravo deles, a fazer a função do escravo, que é desatar a correia da sandália dele. Comparado ao escravo, nem para ser escravo de Jesus eu sou digno. Agora, esse Jesus santo e maravilhoso que o centurião disse, eu não sou digno que entre em minha morada, diga uma só palavra e meu servo será curado. Esse Senhor glorioso, a qual os homens se humilharam diante dele, olha o que ele vai dizer. Diante de vocês, no meio de vocês aí, eu sou como quem serve vocês, eu sou o exemplo. Eu estou dando exemplo para vocês, como deve ser vocês, porque aqui, ele não está falando com a igreja, ele está falando com os líderes da igreja, os apóstolos. Os líderes, os que iriam fundar a igreja, queriam esparramar as verdades e as doutrinas do Evangelho por todo o mundo. Ele estava dizendo, olha, vocês têm que servir, têm que ser servos, como eu também fui. Então, olha só, a maior marca de um líder é a humildade. É uma frase que um dia ouvi, é uma frase verdadeira. Humildade. Filipenses capítulo 2, versos 5 e 7, eu já citei aqui, não vamos nem ler, que ele era Deus, não teve por ocupação ser igual a Deus. Humilhou-se a si mesmo. Então, é um exemplo de humildade de Jesus. Em Mateus, capítulo 11, versículo 29, diz assim, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Ou seja, o exemplo de Jesus é tanto de humildade, como também de mansidão. Uma pessoa mansa para com as outras pessoas. Um exemplo de mansidão. O exemplo de servo, ministério, servir aos outros. Mateus 20, 28 diz, o Filho do Homem veio para servir, e não ser servido, para dar a sua vida por resgate de muitos. E João, capítulo 13, é o versículo que nós lemos no começo, mostra a história de Jesus lava o pé de seus apóstolos. Olha só, que exemplo de humildade. Será que Valdomiro teria coragem de lavar os pés de Macedo? É uma pergunta.
pois nós sabemos o quanto Ele contém. E assim, tantos outros, será que nós teríamos de lavar os pés daqueles que são menores do que nós? Então, esse é o exemplo de humildade, de servir, um exemplo de ministério de Jesus a outros. Ele nos deu exemplo. E quando ele fala esse versículo, ele se refere a lavar os pés. Está vendo vocês aí que estão brigando para ser maior? Eu lavei o pé de vocês todos. Eu dei o exemplo para vocês como deve ser um servo de Deus. Porque assim como eu fiz, vocês façam também um exemplo de humildade. Um exemplo de obediência. João 15:10. Esse versículo nós vamos ler. João 15:10. Um exemplo de Jesus é um exemplo de obediência. João capítulo 15, versículo 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Obediência, o próprio Filho de Deus obedeceu os mandamentos do seu Pai. Honra seu pai e sua mãe, para que te prolongue bem os dias da sua terra. E aqui Jesus honrou seu pai e sua mãe, não somente da terra, mas aquele que o enviou do céu à terra, que é o seu Pai celestial. Como ele o honrou, guardando os seus mandamentos. Então esse é o exemplo de Jesus, o exemplo de obediência. Este evangelho de muito amor, sem obediência, não é evangelho, sabia disso? Este evangelho de muito se fala de amor, mas não se fala de obediência, não pode ser o evangelho de Jesus. Porque o evangelho de Jesus não separa amor de obediência. Este evangelho que fala muito de graça, mas não quer a verdade, não aceita pregadores que preguem a verdade, a mensagem do arrependimento, do juízo de Deus, da correção de Deus aos homens, também não é o evangelho de Jesus, porque a palavra de Deus também não faz separação de graça e verdade. Pois em João capítulo 1 diz assim: a lei veio por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, Deus não separa graça de verdade, nem amor de obediência. Porque quem ama a Deus, obedece os seus mandamentos. Quem foi salvo pela graça de Deus, foi liberto pela verdade de Deus. E vai andar nessa verdade. Não existe isso, eu estou na graça, vivo como quero, não. Se realmente estamos na graça, já não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. Então, esse é o evangelho de Satanás. É um evangelho que é muito amor, mas nada de justiça, de obediência, de cruz. O evangelho que é muito graça. Vocês estão na graça, vocês não mereciam ir para o céu, vocês vão porque não merecem, então façam o que querem. Tenham o estilo de vida do jeito que vocês querem. É o evangelho pregado hoje. Se nós andarmos por aí, nós vamos ver essa filosofia. Eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, mas não quero que Ele toque na minha vida, no meu estilo de vida, nos meus vícios, nos meus gostos, no meu temperamento, no meu caráter, nas minhas vontades. Este nunca conheceu o Evangelho, porque quem conhece o Evangelho vai orar o Pai Nosso, que está no céu, seja feita a tua vontade, não a minha. Então, a marca do Evangelho, obediência. Jesus foi um exemplo de obediência. Nós devemos também seguir as pisadas de Jesus. Aquele que quer estar nele, 1 João 2,6, deve andar como ele andou. E ele andou em obediência. Nós devemos procurar andar em obediência à palavra santa de Deus. Jesus é um exemplo de perdão. Colossenses 3º capítulo, verso 13. Colossenses 3º capítulo, verso 13. Eu não estou com pressa de ir embora, não, viu, pastor? Porque amanhã eu estou de folga. Colossenses, é aniversário da minha mãe, então sobre deram folga. 26 anos. Colossenses capítulo 3, verso. Deixa eu ver o versículo aqui. Versículo de número 13.
Colossenses, 3º versículo, verso 6. Ao exemplo de Jesus. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutualmente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Jesus então foi um exemplo que nos perdoou. E assim como ele deu o exemplo de nos perdoar, se temos alguma queixa contra alguém, devemos perdoar também. Meu Deus. E não é uma vez. 60 vezes 7, que não é um número também, mas é um padrão de perfeição, não tem limite para o perdão. Assim como Deus não teve limite em nos perdoar e nos salvar, nós também temos que fazer assim com o próximo. Tem uma parábola que fala sobre o perdão. Fala que um cara devia 10 mil reais para o rei. O rei perdoou os 10 mil reais desse camarada, aí esse camarada saiu tudo alegre, foi perdoado pelo rei. Aí ele chegou, andando pelo palácio, foi para a rua, e viu um cara que devia 10 reais para ele. Ele caçou aquele cara, bateu, diz a Bíblia, colocou na prisão, e aqueles servos do rei que tinham visto o que o rei tinha feito com ele perdoado, viram aquilo e foram contar para o rei. O rei então chamou aquele cara, enfurecido disse: servo mau, você não devia ter perdoado aquele rapaz que devia tão pouco para você, assim como eu te perdoei? E ali prendeu, mostrando que nós, da mesma maneira que Deus tem tratado conosco em misericórdia, em amor, devemos tratar com o nosso próximo também, com misericórdia, perdão e amor. Paulo está dizendo para a igreja de Colossos: se vocês têm queixa, que com certeza tinha chegado aos ouvidos dele. Uma irmã se queixando da outra, um pastor talvez se queixando do outro, um pregador, um obreiro, briga entre os jovens, talvez. Não sabemos. Mas ele vai dizer: ó, vocês têm que suportar uns aos outros, porque amor suporta. O amor tudo suporta, diz a Bíblia em 1 Coríntios 3. Então, essa também é uma das marcas do casamento, suportar um ao outro, porque o homem é de um jeito, a mulher é de outro jeito. O homem pensa de um jeito, a mulher é de outro jeito. Então, para o casamento permanecer, tem que suportar. Assim também na igreja, na convivência na igreja, assim também no trabalho, assim em qualquer lugar da vida, devemos aprender a suportar uns aos outros. Não querer que todos sejam iguais a nós, nem aos outros que nós sejamos iguais a eles. Mas devemos perdoar. E se alguém falou mal, ou tentou prejudicar, ou caluniou, ou tentou fazer alguma coisa, e nós temos alguma queixa, devemos deixar essa queixa e perdoá-los, assim como o Senhor nos perdoou. Olha só, o exemplo de Jesus, um exemplo de perdão ao próximo. Exemplo de pureza. Pureza. 1 João, 3º capítulo, verso 3. Meu Deus. 1 João, 3º capítulo, verso 3. Glória a Deus, aleluia. Diz assim: e assim mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Ele é um exemplo de pureza. Este exemplo, eu creio, falo por mim, que nós estamos longe de todos que eu falei aqui, eu acho que estamos mais longe de ser puros de coração, purificados, santos, irrepreensíveis. Mas assim como ele foi puro e é puro e sempre será puro, nós devemos procurar ser pessoas puras. Voltando a falar, Jesus disse em Mateus: bem-aventurado é os puros de coração, porque eles verão a Deus. Quando eu falo de puro, eu lembro de crianças também, porque ele disse assim: se vocês quiserem estar no reino dos céus, devem ser como essas crianças, porque delas é o reino dos céus. Quando ele disse isso, ele se referiu à pureza, à inocência daquelas crianças. Então, olha só como que o padrão de Deus é um padrão elevado. Se não for pelo Espírito Santo e pela graça de Deus em nossa vida, nós jamais conseguiremos ser puros aos olhos de Deus. Porque ele diz na palavra de Isaías que a nossa justiça para ele é capo de imundícia. Então, como conseguimos ser puros? A resposta está no versículo.
e a si mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Então é pela nossa esperança nele, pela nossa fé, nossa esperança nele, que nós somos purificados, como diz a Bíblia. Que nós se purificamos quando temos nele a fé e a esperança. Ele nos lava, então, com o seu sangue e nos transforma, como diz a Bíblia, alvo mais que a neve. Apocalipse diz que bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que estejam branquíssimas, como diz Isaías, ainda que vocês estejam sujos como a escarlate, eu vos tornarei mais alvos do que a neve. Então, é como diz o hino da harpa cristã, da Assembleia, o hino da Santa Ceia, alvo mais que a neve, sim desse sangue lavado, mais alvo que a neve eu serei. Eu nunca tive a oportunidade de ver a neve, mas ela é branquinha. E as nossas vestes espirituais, quando Jesus as lava, elas são mais brancas do que a neve e do que qualquer roupa branca, seja nova ou seja o melhor lavandeiro desse mundo, não consegue deixá-la branca como o nosso Salvador Jesus faz conosco. Ele é um exemplo de pureza, devemos seguir este exemplo de pureza. Ele é um exemplo de retidão. 1 João 2,6. 1 João 2,6. Meu Deus. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Ele andou em retidão, em obediência. Suas veredas são veredas de retidão, de justiça e de verdade. Então, assim como ele andou em retidão, nos deu exemplo, no seu andar pela terra, devemos também andar. A palavra andar significa onde ele caminhava. Quando até ele estava no meio das prostitutas, dos ladrões, o seu andar era de retidão. Era diferente do andar dos mortais. Hoje, quanto que nós vemos de crentes, principalmente jovens, que dizem que são crentes, mas vão no carnaval, vão na balada, vão em tantos lugares. Será que eles têm andado como o mestre andou? Jesus diz assim no 1 João 2, aquele que diz que permanece nele deve andar como ele andou. E ele andou em pureza. Quando ele estava, em qualquer lugar que ele estava, seja no templo, no meio da montanha, no meio do deserto, no meio da festa com os publicanos e pecadores, onde eles bebiam vinho, no meio das prostitutas, ali pregando o Evangelho, não no prostíbulo, não dentro do prostíbulo, porque a Bíblia jamais fala isso, que Jesus entrou dentro do prostíbulo, mas ele pregava e tanto vinha pessoas boas como ruins, justos e injustos, pecadores que precisavam ser curados e salvos. Então vinham até ele prostitutas, vinham ladrões, vinham fariseus, vinham ricos, vinham pobres, via pessoas de tudo que é espécie, até gentios vinham até ele, romanos, gregos, e ele pregava a palavra de Deus, porque o seu andar era o andar de retidão, e aonde ele estava era diferente, até no velório que Jesus estava era diferente, o defunto ressuscitava, aonde ele estava era diferente, havia salvação, havia esperança, havia verdade, mas para quem rejeitava, o andar dele também dizia, ai de ti, Corazai e Betsaída, ai de ti, Cafarnaum, porque se em Tiro e Sidom tivessem feito milagres que foi feito aqui, eles teriam se convertido. Se em Sodoma e Gomorra eles tivessem visto que vocês estão vindo aqui em Cafarnaum, eles teriam se convertido. Por isso, o juízo vai ser mais rigoroso para vocês. Então, esse mesmo Jesus que falava manso, as suas palavras eram também tanto de esperança como de juízo. Ele mesmo vai dizer no Evangelho, vocês viram aquela torre de Siloé que caiu sobre as pessoas perguntavam para ele, mas aqueles homens eram culpados quando a torre caiu? Uma catástrofe, né? Igual essa catástrofe que teve esses dias da boate, aí que morreu um monte de gente. Eles eram mais pecadores do que o resto do mundo? Mesma coisa que as pessoas chegaram para ele hoje e dizer, Jesus, aquelas pessoas que morreram lá são mais pecadoras do que as outras? Jesus ia falar, não, se vocês não se arrependerem, todos vocês vão perecer. Foi essa a resposta que ele deu. Para quem fala sobre catástrofe, que aquela foi pior porque eles são pecadores. Não. Eles morreram antes, mas a diferença deles é que eles foram antes. Mas vocês vão do mesmo jeito. Se vocês não se arrependerem, vão perecer igual eles. Então, esse é o Jesus que
que andava e falava e pensava Meu e agia Deus, meu Deus. em retidão. O andar de Jesus é um andar santo. Esse aqui é bom, hein? Esse aqui muitos não gostam, não. Santidade. Romanos 1,6. Hoje, infelizmente, irmãos, as igrejas hoje, elas já não suportam mais um estudo desse. Uma palavra, uma pregação dessa, pautada na Bíblia, fundamentada na Bíblia, onde vai provar, demonstrar claramente que o andar delas está totalmente equivocado. Porque elas gostam de estar ali, na igreja, sentadas, achando que vão para o céu, recebendo profecias, revelações, massagens na cabeça, e elas não querem que ninguém as incomode. Então, quando vem um profeta, vem um pastor, um homem de Deus, que vai mostrar na Escritura para elas que o fruto delas não é o fruto do Espírito, então elas já vão se incomodar e vão ranger os dentes. Por isso não gostavam de João, de Paulo, de tantos outros que faziam a vontade de Deus. John Knox diz assim: ainda que vocês me odeiem, eu vou amar vocês e vou dizer a verdade para vocês. E vou pregar a verdade. Lutero vai dizer assim: a verdade está acima da unidade. Porque ele era um padre. E as pessoas começaram a difamá-lo, dizendo: olha, esse padre está dividindo a igreja católica. O amor é o principal, não é a verdade que é o principal. É o amor. Nós devemos se manter unidos. Então Lutero nessa frase: a verdade está acima da unidade. Porque o que adianta se unir luz com pedras e desprezar e distorcer a verdade? Pois o que Deus tem compromisso não é com a unidade, é com a verdade da sua palavra. O resto, a unidade, ele vai fazer de acordo com a unidade. Então, nós vemos que hoje os homens já não querem mais ouvir mensagens como essa. Aleluia. Mensagens onde vai tocar a nossa consciência, não na nossa emoção. Mensagem que toca na emoção é gostoso, né? E é fácil pregar mensagem que toca na emoção. Mas mensagens que tocam na consciência são as principais. Por quê? Porque através delas o Espírito Santo vai convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Santidade, Romanos 1,6. Diz assim: de cujo número sois também vós, chamados para sermos de Jesus Cristo, a todos os amados de Deus que está em Roma, chamados para ser de santos. Meu Deus. Graça Meu Deus. a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. 1 Pedro 1, 15 e 16. Mais uma sobre santidade. 1 Pedro 1, 15 e 16. Diz assim: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou. Jesus diz o quê? Não fosse vós que escolheste eu escolhi vocês, chamei. Então o seu exemplo é santo. Lá. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Na tradução da Nova Bíblia, acho que é a B que fala assim: sede santos em toda a vossa maneira de viver. Porque está escrito: sede santos porque eu sou santo. Então o exemplo de Jesus foi exemplo de santidade em toda maneira de viver. Santidade ao saber se vestir, santidade ao saber falar palavras que agradam a Deus e não palavras de murmuração, palavrões e tantas outras coisas. Santidade no olhar, no pensamento, no sentimento. Santidade. Sem santidade ninguém verá Deus. Essa é uma verdade do Evangelho também, que está em Hebreus. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então ele foi um exemplo de santidade. Santidade. Nosso corpo não é nosso. Hoje as pessoas acham que o corpo é delas, então elas podem fazer o que querem com o corpo. Faz o que quer com o corpo. Tem pessoas que se tatuam inteira, se enchem de piercing, se enchem de tantas e tantas coisas e acham que Deus só está preocupado com o coração. A verdade é essa. O Evangelho hoje é esse. Deus só se preocupa com o meu interior. O meu exterior, Deus não se preocupa.
E até para se vestir, irmãos, o crente deve ter sabedoria, pois a palavra de Deus ensina o crente até como se vestir. Em Pedro, pode nem ser para as mulheres quando é veste, né? E Pedro e Paulo vai falar a mesma coisa, para as mulheres se vestirem como modéstia, não com vulgaridade, com sensualidade, mas se vestirem com modéstia. Não querendo esbanjar joias de ouro, de diamante, mas se vistam, se preocupem mais com o interior do que com o exterior. Ou seja, vocês querem se vestir bem, se vistam, mas não procurem querer ser melhor que os outros. Porque o que estava acontecendo aqui em 1 Pedro? Estava acontecendo o quê? Que na igreja havia mulheres ricas e pobres, como há hoje. E as mulheres ricas, elas tinham vestidos maravilhosos, joias, que só de diamante. O que está acontecendo? Em vez de eles virem à igreja para cultuar a Deus, adorar a Deus, estavam indo para mostrar o poder deles. A roupa deles melhor de marca, as joias mais valiosas. E é exatamente o que acontece hoje. Quem tem o carro melhor, aí já não precisa nem estar em roupa, pode estar até no carro. Quem tem a casa melhor, quem canta melhor, quem prega melhor, quem ora mais alto e bonito, quem ora mais de língua, tudo isso é bom para Deus. Pois o principal é humildade, é obediência, é andar conforme Jesus Cristo andou. E ele diz, sede santos em toda a vossa maneira. Nos seus negócios, ser santo. É o que muitas vezes não acontece hoje em dia também. As pessoas compram as coisas, não pagam, compram objetos, financiam as coisas, não pagam, são caloteiros. O que tem de pessoa caloteira, crente não é brincadeira. Até ouvi uma pregação, não sei se foi do pastor Paulo Júnior, ele disse que tem um gerente do banco, não sei se estou falando errado aqui, mas que foi na igreja dele, ou vai, e disse que ele foi proibido pelo gerente dele de abrir conta para a igreja de pastores. Sabe por quê? Porque eles iam lá, financiavam coisas para a igreja e não pagavam. Então, que exemplo é esse que estamos seguindo de santidade? E Jesus não é, porque nem imposto Jesus devia para ninguém. Quando vieram cobrar o imposto, ele falou, pesca um peixe lá, dá uma moeda para eles, para não escandalizarmos. É um exemplo de santidade. Em tudo, até mesmo em obediência. Quando ele era mais novo, a Bíblia diz que ele ficou no templo, a mãe dele esqueceram no templo, depois voltou, buscou, e a Bíblia diz que ele foi com eles porque ainda era sujeito a eles. Então, até sujeito ao pai e à mãe, ele foi, até no tempo dele se demonstrar a Israel como Salvador. Então, um exemplo de obediência, de submissão, de santidade foi Jesus. Um exemplo de como saber se vestir. Hoje pessoas já não sabem mais como se vestir diante de Deus. Se vestem de maneira licenciosa. Tem dois tipos quanto às vestes, tem dois tipos de cultura dentro da igreja hoje. Não tem equilíbrio. Ou uns são rigorosos demais, ou eles são libertinos demais. Não conseguem manter o equilíbrio a qual tinha Jesus. Ou são fariseus, ou são publicanos. Não conseguem manter o equilíbrio, ser sóbrio e equilibrado como foi Jesus. Então, Jesus era um exemplo como se portar. E sua veste não era extravagante, era normal. E eu próprio, os irmãos, que é normal. Quando foram prender à noite, o que aconteceu? Que sinal que tinha que dar? Um beijo, não é? Por quê? Porque eles eram tudo iguais ali, Jesus estava ali, com a sua veste normal, Pedro, eu acho, a Bíblia não fala, que era meio cabeludo, barbudão, porque era costume dele ser barbudo. Era tudo meio igual, Jesus não tinha aparecer. Não era igual mesmo. Não tinha aparecer, não tinha formosura. E outros, eles eram considerados caipiras, né? Porque eles não eram de Jerusalém, eram da Galileia, eram dos Galileus, a mesma coisa que nós aqui de São Manuel, for falar com a nossa linguagem de São Paulo, e vou falar lá os caipiras. Então, nós estamos nós dois aqui. Mas se alguém perguntar que jeito são os homens, alguém vai falar, é branco, o barco é preto, alto, então, e agora eu sou ali junto, porque eles usavam aquele, então, a veste era igual junto. Não tinha diferenciação, a túnica que eles usavam. Então, eu acho interessante isso, irmãos. Hoje, nada contra, irmãos, um pastor estar bem vestido, mas a gente vê hoje cada coisa, né? Pastor com Rolex de ouro no braço, no sapato com um alemão, terno de 5, 10, 20 mil reais. E
Pô, tem gente na igreja que nem roupa tem direito, não tem a comer direito. E a obra missionária que está passando necessidade, ele poderia vender aquele terno de 10 mil reais, comprava um baratinho para ele, ajudava a obra de Deus. Mas é isso que está acontecendo hoje, infelizmente, irmãos. Então, a vaidade, eu acho que se Paulo fosse escrever hoje, eu acho que ele tinha colocado os líderes lá também, não só as mulheres, porque tem gente que está pior do que aqueles que estão no mundo. Tanta vaidade. Salomão já disse, né? Tudo é vaidade. A única coisa que não é vaidade é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. E tem uma coisa que é vaidade, é o terno também. Se a gente for parar para pensar, ele é uma roupa chique, né? Não é uma roupa normal. Então, se for ver, irmão, se for levar ao pé da letra a palavra, tudo é a vaidade. Tudo é vaidade. Tem vezes que se você não tiver de terno e gravata, você não prega. Então, é o chamado fariseu, né? Porque onde está isso na Bíblia? E se algum lá foi pregar um dia e não tinha dinheiro para comprar um terno e gravata, ouviu aquilo, desanimou e parou de ir na igreja? É fato que isso não é motivo, né? Nada que fala do amor de Cristo. Mas se um pequenino daqueles se escandalizou por causa disso, então, quando essas pessoas chegarem no juízo, o que elas vão falar para Deus? Deus vai falar, mas onde eu deixei isso escrito na minha palavra? Que você devia colocar isso para as pessoas seguirem. Então, por isso nós devemos tomar cuidado e seguir o exemplo de santidade bíblico e não querer formar leis que nós achamos que é o correto e impor isso às pessoas, que vai fazer com que, se eu obedeço essas leis, eu sou santo. É igual a igreja de congregação. Se eles obedecem a lei, o uso e costume, Deus amor, eles são santos. Mas talvez, se eles ouvirem uma palavra dessa, seguir o exemplo de Jesus, talvez eles não tenham seguido metade do exemplo de Jesus e acham que são santos só porque veste a roupa que a igreja manda. Mas santidade é muito mais do que aparência. A santidade é algo que começa do coração para fora. E quando ele toca o coração, vai mudar totalmente o corpo e toda a maneira de viver. Então, essa é a santidade que a palavra de Deus ensina. Vamos para mais um tópico. Separação do mundo. É a mesma coisa que santidade. Jesus foi o exemplo de separação do mundo. João 17:16. João 17:16. Separação no mundo. João 17:16. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Um exemplo de separação do mundo foi Jesus. Eu volto a falar o que eu falei. Ele esteve no mundo, mas não era do mundo. Ele esteve entre os pecadores, entre os publicanos, entre as prostitutas, entre os fariseus, entre os pobres, os gregos, romanos, judeus. E não foi igual a eles. Nenhum deles ele foi igual. Porque ele era igual ao seu pai. Ele seguia o exemplo do seu pai. Obedecia os mandamentos do seu pai. Ele era separado do mundo. E ele mesmo vai dizer, ele não, o seu apóstolo, que com certeza deve ter ouvido dele as mesmas palavras. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Isso não está no Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas nem João. Mas eu aposto com os irmãos que João deve ter ouvido da boca dele essas palavras. Por isso ele colocou lá em 1 João. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E Tiago, o irmão de Jesus, foi mais além ainda. Adúlteros e adúlteras, quem nos ensinou que aquele que é amigo do mundo pode ser amigo de Deus? Creio eu que foi toda palavra que eles ouviram da própria boca de Jesus. E colocaram nas suas cartas e mandaram para a igreja. Então, a separação do mundo é uma marca de um cristão. É uma marca de um salvo. Ele não é mais como o mundo. Ele não cheira, não se veste, não anda, não pensa como o mundo mais. Ele é novo, nova criatura. Ele nasceu de novo. Ele vai para um novo céu. E lá ele vai ter um novo nome. Olha só que interessante. Lá no céu não vou ser Roberto mais. Lá no céu não vai ser Josué mais. Será um novo nome, uma nova vida. As coisas velhas passaram, tudo se fará novo. O pastor José Marbeto, ele disse assim, que a maior libertação que nós teremos no céu é de nós mesmos. Seremos uma nova pessoa, livre do egoísmo que nós temos dentro de nós,
do pecado que nós temos dentro de nós. Então a maior libertação do céu vai ser do corpo corruptível, do corpo de pecado, para ser a imagem e semelhança do Deus eterno e do seu Filho Jesus. Então, essa é a maior libertação. E que ela já começa aqui na terra conosco. Meu Deus! Onde nós vamos se separar do mundo. Outra coisa sobre separação. Quando a palavra fala que nós temos que ser separados do mundo, os monges interpretaram o seguinte: eles têm que sair do mundo, fazer um castelo no meio do mato e viver lá o resto da vida. Muitos fazem isso. Até hoje existem monges católicos, budistas, islamistas e de tantas religiões. Se duvidar, deve ter até evangélicos já também, se nós procurar pesquisar. Mas Jesus não disse isso, que você tem que sair do mundo. Vocês estão no mundo, ele vai dizer, mas vocês não são no mundo. Vocês são o quê, então? A luz do mundo e o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. Ele falou para a igreja, vocês não vão ser, vocês são a luz do mundo. E vocês são o sal da terra. Por quê? Vocês são diferentes. Vocês são o sal da terra. Vocês são a diferença. Uma das qualidades do sal é despertar a sede de Deus das pessoas que estão lá fora por Deus. E outra qualidade, se você estudar o mar, o oceano, as águas são salgadas. As águas do rio são doces. As águas do mar são salgadas. E tanto que o homem joga ali de esgoto, os rios que vêm com esgoto, de sujeira, o mar já era para estar igual o Rio Tietê de São Paulo. Era para estar podre já. Mas por que não está? Porque no mar existe sal. E o sal, ele vai purificando aquela água, para que ela não se apodreça. Por isso que a água do mar não se apodrece, igual a água do rio. Se você jogar muita sujeira no rio, e vai jogando, ele apodrece. Tem um rio da cidade aqui, não é uma água boa para beber. Por quê? Porque está podre, está contaminado. Mas a água do mar, por que não se apodrece? Porque tem o sal ali, que está purificando ela, que está ali com propriedades químicas, para que a água não entre em estado de esgoto, de estragar, mas ela continua ali uma água boa, a água do mar. Então, essa é a função do sal da terra. Ele continua na água, continua no mundo. Porque a água aqui, que eu estou falando, significa o mundo. Lá em Apocalipse diz que as muitas águas que João viu eram as muitas pessoas. Então, nós somos o sal que está sobre as muitas águas. E nós é que devemos fazer a diferença para não deixar que esse mundo se decomponha cada vez mais no pecado. Porque a família, nós temos visto no mundo, está se decompondo. Os casamentos, mais de 50% não dão certo, acabam em divórcio, homossexualismo, prostituição, criminalidade, dentro da igreja, corrupção. E quem que vai trazer a pureza, a purificação? É a igreja. Se a igreja não tivesse mais nessa terra, irmãos, a coisa estaria 1 milhão de vezes pior. 1 milhão de vezes pior. Porque era o sal e a luz. Esse mundo é terra, mas ainda tem luz porque existe a igreja do Senhor que reflete a sua luz. Mas se não houvesse a luz, sem luz não há vida. A morte somente. Se a luz do sol existe vida no planeta? Não. Então tudo estaria morto. Assim como a água já estaria totalmente podre, porque não haveria sal dentro dela. Meu Deus, então, meu Deus. Esse é o mistério da igreja. Nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Jesus vai dizer isso, ó. Verso de número 14 de João 17. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Então está no próprio versículo. Então se os monges lessem mais o que está dizendo aqui, eles não teriam essa interpretação equivocada. Sofrimento em favor da justiça. Jesus é um exemplo de sofrimento em favor da justiça. Hebreus capítulo 12, versos 3 e 4. Hebreus capítulo 12, o 3º e 4º versículo. Diz assim: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Então aqui, Jesus está falando para nós que
Devemos olhar para ele. Hebreus 12, verso 2, olha lá. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, que significa vergonha, vexame, e está assentado à destra do trono de Deus. Então, Jesus foi um exemplo para nós de um sofrimento em favor da justiça de Deus, e fazer a vontade de Deus. Então, nós também devemos seguir este santo exemplo de Jesus. Bem-aventurados sois vós, os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados são aqueles que sofrem em favor da justiça. Jesus teve também, foi um exemplo de vitória sobre o mundo. Novamente o mundo, olha que interessante. João 16, verso 36 diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, ele é um exemplo para nós de vencer, de ter vitória sobre o mundo. 1 João 5,4 vai dizer a mesma coisa. E esse versículo nós vamos ler. 1 João, capítulo 5, verso 4, diz assim: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Então, a vitória que vence o mundo é a fé. Fé no quê? Fé na fé? Somente não. Fé no Filho de Deus. Fé em Cristo Jesus. Ter bom ânimo. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se ele venceu o mundo, nós andarmos como ele, seguimos o seu exemplo, declararmos como Paulo, já quem vive não mais eu, mas ele vive em mim, então ele vai vencer o mundo por nós, nos ajudando a carregar a nossa cruz, nos dando um fardo mais leve e um jugo suave. Nós vamos vencer esse mundo pelo poder do Filho de Deus. Vamos vencer este mundo. Então, nós não fomos chamados para mudar o mundo. Não tem nenhum versículo na Bíblia que diz: vocês foram chamados para mudar o mundo. Não tem. O que tem? Vocês foram chamados para vencer o mundo, para não amar o mundo, para não ser como o mundo. Vocês foram chamados para vencer o mundo. Para que mais fomos chamados? Para pregar o Evangelho do Reino de Deus. Não fomos chamados para mudar o mundo, porque nem o próprio Jesus conseguiu mudar o mundo, entende Deus? Nem o próprio Deus, pois a Bíblia diz que eles odiaram, e tem uns espertalhões que dizem que se nós fôssemos mais parecidos com Jesus, nós mudaríamos o mundo. Isso é uma falta de conhecimento da Bíblia, porque se nós fôssemos mais parecidos com Jesus, o mundo iria nos odiar e nos perseguir mais, assim como fez com ele. Porque se Jesus, que era perfeito, o mundo o odiou e o perseguiu, porque as obras do mundo eram más e as obras dele eram boas. Quanto mais nós, a igreja, se toda a igreja andar como Jesus andou, não pense que o mundo vai ser transformado, vai haver um reino de Deus na terra através da igreja. Não. Não vai. O mundo vai odiar e vai perseguir. Porque o mundo ama o maligno, ama as trevas, ama o pecado. Então, jamais vamos poder mudar o mundo. O que nós temos que fazer é andar como Jesus andou. E através disso vamos ser cheiro de vida e cheiro de morte. Cheiro de vida para quem crê no Evangelho e cheiro de morte para quem não crê no Evangelho. Vamos ser o bom perfume de Cristo. Vamos ter a palavra da cruz, que vai ser loucura para o mundo, mas para quem crê vai ser o poder de Deus para a salvação. Então, este ditado é interessante. Se nós fôssemos mais como Jesus, nós mudaríamos o mundo. Será que realmente conseguiríamos mudar coisas que nem Cristo Jesus fez, conseguiu fazer, sendo perfeito, sendo santo? Aquela famosa frase, nem Jesus agradou a todos. Então, quanto mais nós, irmãos, o que nós devemos procurar é agradar a Deus e ser igual a Jesus para a glória de Deus. E quem quiser ver o nosso exemplo e se converter, amém. Quem não quiser e quiser nos odiar por isso também, glória a Deus também, porque faz parte do chamado de Deus. Ambas as coisas.
Meu Deus, meu Deus. Então, aqui nós encerramos esse estudo bíblico sobre o exemplo de Jesus para nós. Vamos colocar em pé, fazer uma oração nessa noite e possamos seguir o exemplo de Jesus, que é um exemplo perfeito. Senhor, meu Deus e Pai, te agradecemos por essa palavra, Senhor, que o Senhor possa despedir cada irmão, cada irmã, cada um de nós em paz para nossos lares, abençoa cada vez que nós possamos seguir os exemplos e pisadas de Jesus. É o que eu peço a Ti, Papai querido e santo, e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo estejam com todos os irmãos, que todos digam amém. Amém.